15h16, recebemos neste momento aqui no Boa Tarde Cidade a deputada federal Ieda Cruzius e ex-governadora do nosso Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, é muito prazer estar aqui com vocês e pegando a rabeirinha desse tema que depois eu quero tratar, Rodrigo, né? Boa tarde também ao Valdinei, pude dar o meu abraço ao Badra, né? Retornar nesse estúdio maravilhoso, né? Então, com muita alegria, volto a Santana do Livramento aqui, com a companhia, a escolta maravilhosa da boa política, que é o vereador Galo e o nosso Foguinho. Deputada, na semana passada a gente teve a oportunidade, inclusive, registrar aqui a presença do vereador Galo, também do Foguinho, que participa no nosso programa. A gente pôde registrar a vinda, né, dessa emenda, um maquinário para a nossa Santana do Livramento, que é fruto de uma emenda indicada pela senhora, da bancada gaúcha. Também agora já o município poderá contar com mais 250 mil para uma aquisição de uma retroescavadeira. Então, é um investimento para o nosso interior do município que está tão judiado, né, como a gente chama aqui, e é tema recorrente de reportagens do jornal A Plateia. Como a senhora vê essa situação aqui no Rio Grande do Sul e especialmente Santana do Livramento no interior? Infelizmente, o que a gente tem a dizer é que falta um pouco para tudo e falta muito para tudo também. E em relação a essas emendas, eu ouvi Foguinho, o vereador Galo, nosso pessoal aqui, para dizer qual era a prioridade e a disponibilidade que havia no orçamento da União. As emendas que a gente faz é ao orçamento da União. Emenda de bancada, emenda de parlamentar individual. E eles me apontaram a situação da carência brutal em infraestrutura. E havendo essa disponibilidade no orçamento da União, nós indicamos Santana do Livramento para receber essas máquinas. E já nos comprometemos com o ano que vem para mais uma máquina de porte maior. É aquilo que eles estão nos indicando de que Santana do Livramento precisa. E o parlamentar, uma das responsabilidades do parlamentar é representar as suas comunidades. Eu represento Santana do Livramento no Congresso Nacional a partir do PSDB, indicar quais são os municípios que a gente pode prioritariamente ajudar. E esse é o caso. Estou muito feliz de que já tenha o dinheiro em caixa para as máquinas atuais, já uma entrando em licitação, a outra já praticamente entregue. Nós entregamos em Esteio, né, vereador Galo? Foi lá que nós fomos receber aquelas 576 máquinas derivadas de uma emenda de bancada integral, mas nos comprometer com Santana naquilo que é a prioridade que eles estão nos indicando, de máquinas que possam servir a todos. Para essa retroescavadeira, R$250 mil já está empenhado, inclusive, né? Sim, é a questão da licitação que dá término ao processo para que vocês vejam o maquinário e ele possa começar a fazer o seu trabalho. Esse trabalho de emendas, inclusive o vereador Galo pode colaborar com a gente, é uma questão de infraestrutura que Livramento precisa e conta com o apoio da deputada, né, vereador? Boa tarde, Valdinei, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Os amigos ouvintes da Rádio RCC, do programa Boa Tarde Cidade. Cumprimentar aqui nosso assessor e sempre amigo Foguinho, nossa querida deputada federal Ieda Cruzius, eterna governadora do Rio Grande do Sul. Na verdade, nós como parlamentares aqui, nós elencamos também prioridades. E isso faz parte de gestão, de administração, e isso nós visualizamos longe, né, Foguinho? É isso aí. Nós debatimos muito dentro do gabinete, onde o Foguinho queria elencar para uma determinada função e eu enxergava outra. E foram vários debates dentro do gabinete. Eu dizia, Foguinho, se nós dividirmos para máquina, para isso e para aquilo, nós não vamos elencar nenhuma prioridade. Tu vai tentar resolver um problema em cada espaço, em cada função em Santana do Livramento e não vai ser resolvido nada. Então, nós não temos parque de máquinas. Se tem parque de máquinas, estão estragadas. Se estão estragadas, não tem dinheiro em caixa. Tem déficit muito grande mensal em Santana do Livramento, a maior empresa falida. Santana do Livramento é a prefeitura municipal. Então, eu visualizava que tinha que ser máquinas. Então, já conquistamos o rolo compactador. A retroescavadeira, acredito que até o dia 15 de julho
já estará na frente da prefeitura. Eu digo também que não adianta ficar 2, 3 dias na frente, parado, mostrando para a comunidade. Nós temos que colocar ela na rua, funcionando. E ano que vem nós já estamos contemplados com uma moto niveladora. Isso aí é uma máquina que não baixa de R$700 mil. Então hoje é dia de agradecimento à deputada federal, que nos ajuda muito em fortalecer esse parque de máquina que hoje está capenga em Santana do Livramento. Deputada federal Ieda, quero lhe dar uma boa tarde, lhe parabenizar por essa importante... você dispôs a destinar para Santana do Livramento uma emenda que trouxe um rolo compactador para pelo menos melhorar nosso parque de máquinas aqui. Mas eu sei que a senhora faz, e está fazendo uma caravana aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, onde várias cidades também receberam emendas parlamentares destinadas pela senhora, pelo seu mandato. Mas a senhora faz uma discussão importante da pauta feminina do plano de governo do Geraldo Alckmin, o candidato do PSDB à presidência desse ano. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito dessa pauta feminina para os nossos ouvintes aqui, que é muito importante. Sei que o seu mandato tem um olhar especial para a pauta feminina. Esse olhar especial, Valdinei, vem de longe. Sim. Lá em 1998, nós, numa convenção do PSDB, em que nós programávamos uma eleição geral, como agora, 20 anos depois, uma eleição geral, nós criamos o Secretariado da Mulher dentro do partido, PSDB. E eu sempre dizia a todos assim, olha, as mulheres, elas, para fazer política, assim como para ser advogada, ou para fazer medicina, ou para ser dona de casa, ela tem que conhecer as coisas e fazer regras. E durante 20 anos nós construímos o PSDB Mulher em todo o país. É o segmento mulher dos partidos políticos o mais organizado, porque ele nunca teve descontinuidade e tinha foco. Eu fui a primeira presidente, depois a mim sucederam outras 4, e agora eu sou presidente outra vez do PSDB Mulher, Valdinei. Por isso que esse olhar agora ele ganha um novo contorno. Mais do que isso, vocês cobriram o Atlas da Violência, que foi explicado por toda a mídia, né? Dando um impacto de horror ao Brasil inteiro, mas em cada esquina, que foi o número de assassinatos, quem é assassinado, o número de violência. Eu acabei de pegar a rabeira aí da cobertura de vocês ali na Câmara dos Vereadores. Essa questão da violência contra a mulher é impressionante. O crescimento da violência no país nesses últimos 20 anos. E, então, nós temos um olhar de mulher para o tipo de violência que cai mais graudamente sobre a mulher, dentre as mulheres, sobre as negras, dentre a população, sobre os jovens. Há um verdadeiro morticínio de jovens entre 15 e 26 anos. Quando eu fui candidata a prefeita em Porto Alegre, eu tomei as estatísticas, como economista que eu sou, peguei as estatísticas e disse assim, olha, no Rio Grande do Sul, nascem mais meninos do que meninas. Então, hoje essa é a realidade. Quando chega na faixa etária de 25 anos, tem mais menina que menino. Eles ficaram no caminho. Isso é um horror. Isso lá atrás. Hoje isso é elevado a uma enorme potência. Então, nesse meu 5º mandato, eu comecei de novo um 5º mandato. Assim, as máquinas que a gente está entregando, as que a gente vai entregar em Santana do Livramento. Durante 12 anos eu fiz isso como deputada por 3 mandatos. Estou no meu 4º, quero conquistar o meu 5º, sem dúvida, para continuar fazendo o municipalismo que eu defendo. Mas, em cima disso, um novo problema em termos de potência se criou no Brasil, que é a violência. Criminalidade e violência. Então, ano passado eu constituí, Valdinei, a Frente Parlamentar de Prevenção da Violência de deputados e senadores. Fizemos várias audiências públicas, identificando o tamanho do problema e propondo soluções para o problema. Bem, mas eu tenho um projeto de lei do Plano Decenal de Prevenção da Violência, que eu inscrevi no ano passado. Aí nós acordamos em 2018, e eu estou te passando as mãos e depois passo também para ti, Valdinei. Sim. Obrigado. Uma separata que eu fiz com o que a gente aprovou em maio desse ano, 2018. Portanto, 20 anos depois da formação do PSDB Mulher, uma mulher deputada está se preocupando com criar um sistema de segurança pública parecido com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que nasceu lá em 88, portanto, há 30 anos atrás,
e hoje está em todos os municípios. E o Congresso Nacional aprovou, não é de minha autoria, é coletivo, Sistema Único de Segurança Pública agora em maio. Para daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, com um plano de aplicação, a gente dizer que existe orçamento para a segurança pública em cada município do país, não é apenas do Rio Grande do Sul. E dentre essas preocupações, como PSDB Mulher, eu disse, olha, a mulher está no meio ambiente, na economia, a mulher está na tributação, a mulher... Enfim, nós queremos, com o olhar da mulher política, escrever o capítulo relativo à mulher no plano de governo do Alckmin. E conversamos sobre isso há 2 dias atrás e estamos começando a trabalhar isso numa plataforma. Uma plataforma que busque propostas para um plano relativo à mulher. Com todas as leis como a Maria da Penha, com a Conferência da Mulher da ONU, né? Nós acabamos de eleger a Mara Gabrilli, nossa deputada cadeirante lá de São Paulo, a representante pela primeira vez do Brasil no observatório daqueles que são portadores de deficiência da ONU. Então a mulher tem essa sensibilidade. Só quero lhe interromper, porque a Mara Gabrilli, para quem não conhece, é aquela que fazia as reportagens, né? A Mara Gabrilli, ela sofreu um acidente, é cadeirante. Sim. E, na verdade, ela é filha do dono das empresas de transportes ali da Grande São Paulo, do ABC Paulista. E ela foi a denunciante de um esquema de corrupção em que os prefeitos, na época, eles extorquiam as empresas de transporte coletivo. Sim. Isso lá atrás, e ela foi muito corajosa. E ela tem um espírito espetacular. Hoje ela vai ser uma observadora da ONU, numa das 12 cadeiras da ONU. O Brasil, pela primeira vez, está representado, com seu olhar de mulher para portadores de deficiência. Tem homens e mulheres trabalhando nesse campo, mas a mulher trabalha mais, enfim. Então, já está escrito que nós vamos trabalhar junto com a equipe do plano de governo do Alckmin, não apenas para essa questão das políticas públicas relativas à mulher. A Conferência de Pequim, o Brasil assinou, ele tem metas para reduzir a violência contra a mulher, que é essa rabeira que a gente pegou na reportagem de vocês agora. Mas ele tem muitas outras, né? Não é apenas a violência contra a mulher. A nova tipificação de crimes, você tem crimes pela internet contra a mulher. Nós tipificamos, o ano passado, feminicídio como um novo tipo de crime. A mulher morre porque é mulher. E quem mata, fisicamente, 95% acha que é dono dela. É porque ela é mulher. Imagina. Então, nós temos aí um campo monumental, essa caravana que está passando aqui por Passo Fundo, nós temos um campo monumental na área da mulher. A proteção da criança, ir por uma política de creches para a criança não ficar jogada, enquanto a mãe vai trabalhar. Quantos casos vocês cobrem? Pegou fogo numa casa onde uma menina de 9 anos cuidava do irmãozinho, bebê, porque a mãe tem que trabalhar, porque a mãe é cabeça de casal. Cada vez mais a mulher é cabeça de casal. Então, além desse olhar feminino, o que ficou claro com a equipe do Alckmin é que a mulher quer, na verdade, o PSDB Mulher, organizadíssimo como nós somos, quer participar da elaboração da visão que uma mulher na política tem, majoritariamente, para fazer a nossa sociedade ser menos desigual, mais justa, mais sustentável pelo meio ambiente. Nós queremos participar de tudo, não é só da questão da mulher. Para isso acontecer, é preciso ter mais mulheres na política. E aí é que eu venho com uma novidade que vocês acompanharam também, que o Supremo Tribunal e o Tribunal Superior Eleitoral, eles interpretaram a regra de que, porque tem 30% das vagas para candidaturas dedicadas a um dos sexos, no caso, mulher é minoria, então mulher, mas tem que vir junto o fundo eleitoral e tem que vir junto o programa de televisão. E nós queremos fazer o programa de televisão relativo à mulher. E nós queremos, na verdade, não apenas o programa de televisão, mas nós queremos participar para que mais mulheres acabem com esse indicador que tem alguma coisa errada sendo feita pela política. Não é só a corrupção que vocês cobram. É o seguinte, se nós somos 50% e só 10% é o número de mulheres no Congresso Nacional, está se fazendo política de uma forma em que não se representa a mulher no Congresso Nacional. É assim na Câmara de Vereadores, é assim o número de prefeitas, governadoras, senadoras. A mulher vai pouco para a política. E uma das razões para isso, quem sabe a principal,
é que a mulher que quer fazer política, inclusive cabeça de casal, esta mulher, quando chega no partido político, ela não tem apoio financeiro. Então, ter 30% do fundo partidário implica em dizer que nós estamos identificando mulheres que querem fazer política e que não encontravam condições sequer de começar, porque não tinham quem lhe viabilizasse minimamente uma campanha. Elas são líderes de bairro, elas são enfermeiras dos hospitais, né? As mulheres são cuidadoras em geral. Então, nesse caso, a tua pergunta é tão ampla para aquilo que a gente quer, Valdinei, Sim. que eu só quero te dizer que esse será um ano diferente, extremamente estimulante, para que nas eleições gerais de 2018 a gente eleja mais mulheres, porque elas carregam uma pauta com maior sensibilidade para todas as coisas, inclusive contra a corrupção. Essa é uma expectativa da sociedade. Me permita, Rodrigo, mais uma pergunta, e agora meio que provocativa, inclusive para o vereador Galo Del Fabro, porque hoje eu tive o dissabor, viu, vereador Galo, de ver um rolo compactador que era de uma parceria da SDR, trabalhando e atuando aqui no centro da cidade. Eu espero que esse rolo compactador, vindo da emenda da nossa deputada, atue prioritariamente no interior do município. Esperamos, né, que esse rolo atinja e atenda toda a expectativa do santanense, porque nós sabemos que em Livramento existe 2 rolos compactadores, sendo que um está sempre estragado e o outro, uma vez por semana, também estraga, até por se tratar de máquinas antigas, então muito bem utilizadas, então tem todo esse fragmento aí negativo, mas queremos sim que ele chegue logo em Santana do Livramento. Nós fomos lá na semana passada, né? Então tem que liberar essa burocratização dos documentos e que venha logo lá. Tem um trator, tem uma reta escavadeira e tem um rolo. São que 3 estão aguardando o máquinas. Ministério, né? Quem está aguardando somos nós, ansiosos, né? Acho que venha logo e que sejam utilizados para ajudar no interior do município, né? Logo ali na vila e no bairro, né? Que está totalmente destruído Santana do Livramento. Então é importante, é um rolo compactador muito moderno. Porque... Eu nunca vi um rolo compactador tão grande. Eu vi esses dias um que eu acho que era emprestado ou locado. E esse é tão bom quanto este novo que andava aí no centro. Que pode usar para a operação tapa-buraco um rolinho pequeno, né? Deixa o rolo compactador grande para usar para nossas estradas rurais aí, para as vilas e bairros. E vocês sabem que quando nós fizemos a propaganda ali, a foto, o registro da emenda, do rolo compactador, várias pessoas parabenizando pela empresa, uma empresa de Minas que tem maquinário de última geração e de ótima qualidade. Ótimo. Mas coisa que eu não sei, Ótimo. não sabia. Eu sempre digo que nós tivemos sorte de ter uma deputada que não é gaúcha, é paulista, mas sempre atendeu todo o Rio Grande do Sul e ao mesmo tempo o Livramento sempre foi contemplado com as emendas. Se hoje tem uma UTI moderna, emenda da deputada como governadora, eu sempre digo, em todas as palavras que eu digo, que se existir um município sem uma obra da Ieda Cruz, ela é a municipalista. Se Deus quiser, nós vamos reeleger ela pelo benefício que ela faz pelo Livramento. Não esquecendo das 40 casas na Vila Real. Na Vila Real. Também foi trabalho da deputada. Ainda voltando nas eleições gerais, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Como que a senhora vê 2018, um pleito com tanto descrédito na política, que é inevitável a gente não falar disso numa entrevista em se tratando de uma eleição 2018, né? O descrédito e a indignação, você pode colocar vários atributos negativos que estão no eleitor e na eleitora para dizer assim, mais uma eleição e quando é que nós vamos começar a solucionar nossas coisas, né? Eu tenho uma palavra assim, quase que de história já para contar. As coisas mudaram desde a última eleição de 2014 profundamente. Então, as eleições de 2014, as grandes manifestações no Brasil começaram em 2013. Aí é de pensar assim, o que era 2013? Um chamamento pelas redes. Ninguém chamou, não foi sindicato, partido político, instituição, coronel político. As pessoas se chamaram e, de repente, milhões de pessoas foram às ruas no Brasil em 2013 pedir
serviços públicos de qualidade, com isso, fim da corrupção que rouba serviços públicos da população. 2014, eleições gerais. A população continuou nas ruas, porque ela viu que nada mudaria. Mas havia, além da manifestação popular, que foi um fator novo, né? O que aconteceu de novo foi que um setor apagado, que não se via como judiciário, ele começou a aparecer a partir da Operação Lava Jato. A Lava Jato é de 2014. Começou em 2013, mas em 2014 ela estourou. E desde então a população diz, espera um pouquinho, as coisas estão mudando. Elas mudaram muito de 2014 até agora. Nunca tinha havido grandes caciques políticos na prisão, eles estão. Grandes empresários riquíssimos estão, graças à Lava Jato. Então, naquela coisa que diz assim, vamos cuidar da corrupção para depois cuidar de governos que me deem aquilo que eu preciso? A oportunidade para 2018 é dizer assim, escolham aqueles que vocês confiam, que já amparados pelas manifestações de rua que mudaram o país, pela Lava Jato que mudou o país, né? Eleições gerais que escolham parlamentares em nível estadual e federal e executivos, governadores e presidência da República, que vão dar continuidade a essas grandes inovações. Essas coisas nunca vêm de um dia para a noite, não cai do céu por descuido. Isso é um trabalho contínuo que juntou a indignação da população, e são esses atributos que a gente estava conversando, com esse descrédito nas instituições. Só que eu quero lembrar que há uma nova instituição que permite as pessoas fazerem as mudanças. E essa nova instituição se chama internet, se chama redes sociais. Se você não tem o teu amparo nas instituições, você vai para a rua e mostra o que você quer, e a opinião pública movimenta as mudanças. Mas existe uma outra instituição que nós demoramos muito para ter de volta e que as pessoas não estão percebendo a importância que tem, que é o próprio voto. Então, esse descrédito que gera, na expectativa lá que Tocantins trouxe, de que 50% anula, vota contra ou não vai, que é metade da população que não exerce um instrumento que ela tem, pensando assim, eu sou um só, estou com preguiça, não acredito. Quanto menos gente acreditar, menos isso que está acontecendo de novo é capaz de dar continuidade às transformações que a gente está vivendo, que estão em cada esquina, né? Essa coisa, por exemplo, que nós estamos falando da violência, a aprovação do SUSP em maio implica em que nós vamos pedir o compromisso de todos os governantes de que eles coloquem segurança pública integrada da União, Estados e municípios como sua prioridade. Chega, nós estamos dando as condições de se fazer isso, de colocar uma política com dinheiro, orçamentada, né? Ali no orçamento nacional, e que vá para... O Rio Grande do Sul está tendo uma priorização na segurança pública de um tempo para cá, né? Você está vendo o governo atual, o governo de estado, muitos municípios, Pelotas com a prefeita Paula, ela escolheu segurança pública como a sua prioridade. Então, o alerta que está em cada esquina e essas estatísticas que a gente não aceita, da banalização da violência em todas as áreas, vão exigir o compromisso. Então, assim como eu vou pedir o compromisso de todos para o SUSP, há outros setores que têm outras prioridades e devem exigir dos seus compromissos. E olha, quem se compromissar, se eleger e não levar adiante o seu compromisso, não governa. É a próxima a cair. Então, ainda a população tem, nos seus instrumentos normais, um instrumento do voto se associando a um compromisso de mudar o Brasil, de mudar o Estado, de mudar os parlamentos, né? Então, o voto, eu estou muito entusiasmada esse ano porque eu tenho um desafio novo. E esse desafio é chamar esses 50%, saber por que eles estão abdicando do direito de votar, que demoramos tanto para... A senhora acredita que esse reflexo do Tocantins vem para essas eleições de outubro agora? Ele é um indicador. Lá foi diferente, porque foi apiado o governador e o vice-governador. Sim. E essa eleição foi para um governo de 6 meses. Sim. Aí, claro, deve ter uma parcela desses 50%. 6 meses, não vou nem lá. Uhum. Mas não, em outubro vai ser para 4 anos. Né? E quais são os compromissos que você exige? Como é que isso se torna público?
é quando cada candidato e cada candidata a qualquer coisa nas eleições gerais tenham que se compromissar com aquilo que a população já disse que é importante, que é o fim da corrupção, né? Ela continua agraçando por aí, continua vendo escândalo a cada dia. Sim. Pô, não enxergaram de que estão hoje aqui, amanhã podem estar na cadeia, debochando dessa expressão popular que foi acabar com a corrupção e ter serviços públicos de qualidade? Como é que você vai me permitir ter serviços públicos de qualidade, né? Austeridade, por exemplo, que foi sempre a minha linha de conduta. A minha linha política é a seguinte: eu respeito o cidadão, a cidadã, e para isso eu tenho que respeitar o dinheiro público. E como governadora, eu em 2 anos conquistei o déficit zero, que na verdade foi dizer assim, ó, paguei as contas dos meus anteriores, estou pagando as minhas. Não preciso pedir dinheiro emprestado para o 13º, né? Estou podendo honrar todos os aumentos aos servidores que a gente está dando. Né? Então, cada um vai ter que se compromissar. E outros vão receber o voto do que acredita no populista, que diz, deixar comigo, né? Vamos lá. Deputada, a senhora comentou um ponto que eu até gostaria de perguntar. A senhora falou que muitos caciques foram levados à prisão. Recentemente a gente viu a prisão do ex-presidente Lula, condenação dele, e mesmo assim ele é um pré-candidato à eleição. Como que a senhora vê, como que o PSDB vê a candidatura de um homem que tem a história que tem, mas está preso hoje e mesmo assim se candidata à presidência da República? Pesquisas. E lidera as pesquisas. O liderar as pesquisas é diferente disso. Por exemplo, eu e o pessoal todo que me acompanha ali do PSDB, cada partido político faz o movimento que tem que fazer, né? Então, ele não é candidato. Ele está preso porque a segunda instância o condenou e ele é ficha suja. Tem uma lei da ficha suja que diz, ele não pode ser candidato, ponto. Se eles estão fazendo esse movimento, eles estão realmente ocupando espaços permanentes da mídia. A cada dia a população fica meio tonta, né? E como é que eles conseguem passar isso? Ele, na verdade, foi um injustiçado. Gente, o sistema de justiça no Brasil, ele tem que ser respeitado. Direito de defesa, amplo. Na primeira instância ele foi condenado na segunda instância, que tem sede lá em Porto Alegre. Então ele está condenado, ele não pode ser candidato, mas eles vão ocupar esses espaços, né? Então eu tenho que respeitar a liberdade que eles têm, desse sistema de liberdade total de exposição de opinião e de reunião que a gente conquistou ao longo do tempo. Agora, explicar como é que numa pesquisa eleitoral em que 50% é a soma dos que dizem não vou votar em coisa nenhuma, sou contra, não sei ainda, né? Então, vamos contar. Os 50% pesquisados na tal pesquisa ainda indicam que passou a ideia de que o Lula foi injustiçado. Quando, na verdade, quem acredita nas instituições e no sistema judiciário sabe que não, né? Ele está condenado porque provas em diversas fases do processo dele, e tem outros que virão, né? Mas é um jogo político. Então tem gente que acredita. E tem gente que acredita que tudo que de bom aconteceu durante os governos do PT anteriores, quem fez foi o Lula. E tudo de ruim, quem está fazendo é o Temer. Né? Quando, na verdade, nós estávamos absolutamente no fim do poço. Quando a inflação passou 10% em 2014, dali ela só estoura. E aí acabar com o Plano Real, que é uma conquista do povo brasileiro desde 94. Né? E que o desemprego... Não, gente. Quando a gente caiu lá embaixo, primeiro a gente tem que se levantar. A casa caiu, tem que repor. É só ver essa família de tornados que foi aí. Eu cito os governos que trataram mal o dinheiro público, que gastaram à vontade, pegaram para si, pegaram para seus partidos. Essa corrupção gerou bilhões de corrupção. Então você tem que erguer a casa outra vez. Isso não é fácil. Isso toma tempo. Né? E nesse tempo, o jogo político está dizendo aí para o pessoal, vocês vão poder votar em Lula. Não vão. E aqueles que indicam que vão votar em Lula apenas me dizem, eu vou votar nele, porque acho que eu não sei bem o que ele fez, ele está injustiçado e daí por diante. Então, Valdinei, a tua colocação junto com a do Rodrigo soma as duas coisas. A racionalidade que a pesquisa dá, né? Um número enorme de candidatos, não disseram porque vieram ainda,
E de repente, olha que bacana, né? Um cara na prisão é candidato, eu vou eleger ele. Vindo da prisão. Como se o resto não fosse alguma coisa absolutamente irresponsável, com falta de seriedade, só porque é bonito. Então, dê valor ao seu voto, é o que a gente está dizendo para todo mundo, e vote quem vai resolver os seus problemas, e não quem causou os seus problemas. Porque votar neste Lula que está preso é votar em quem causou os seus problemas, né? Junto com depois a Dilma e a sua economia desastrosa. Então, vote em quem vai resolver os seus problemas, porque os problemas são novos. E os problemas são de segurança pública derivada de um período onde se investiu em corrupção no lugar de investir em segurança. A senhora referiu-se ao período que a senhora foi governadora e ao déficit zero. E aí eu gostaria de lhe perguntar a sua avaliação a respeito do governador José Ivo Sartori. A senhora tem total liberdade se não quiser fazer, viu, deputada? Eu jamais deixei de responder nada, né? E eu gosto que a pergunta seja tão provocativa assim, né? E a pergunta de ficar falando sobre um governador parceiro. Por que parceiro? Sim. Porque nós participamos do governo Sartori. O PSDB participou do governo Sartori, até tomar a decisão que vai ter candidatura própria com o Eduardo Leite, né? Então, eu conheço e faço política junto com o campo político que inclui o PMDB do Sartori. Vocês sabem, cada partido não é um só, né? São vários partidos, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós sempre fizemos política em parceria, né? Política estadual em parceria. O que acontece com o governo Sartori? Eu deixei o cofre cheio quando ele viu o cofre dele não apenas estava vazio, né? Como estava furado. Tudo que entrava tinha que sair e não dava. Então, ele teve uma herança muito pesada, o Sartori. E num momento da economia muito instável, assim como politicamente foi instável. Então, eu tenho que dizer que ele está fazendo o que precisa ser feito. Está tentando repetir o déficit zero, repetir o pagamento das contas em dia. Não consegue. Aliás, eu tenho aqui que fazer uma ideia de que os servidores públicos, tem alguns que recebem em dia. Quem recebe em dia são os altos salários, que são os setores do legislativo e do judiciário. E aí não tem para pagar os servidores da saúde, da educação, da segurança pública, do meio ambiente, o executivo. Quem faz a política do teu dia a dia, para quem está nos escutando, né? Então, quando ele, através da grande crise do ano passado, ele resolveu que no orçamento do Estado ele ia dar prioridade à segurança pública, mais ainda eu apoiei o governador Sartori. Porque a minha prioridade foi segurança pública. Quando eu separei no primeiro mês do governo a Secretaria da Justiça, que trata dos direitos, direito do consumidor, direito de trânsito, da Secretaria de Segurança Pública, onde eu coloquei o Coronel Mendes para botar todo mundo na rua, cuidar da segurança pública e depois investir muito em segurança pública. Os índices de criminalidade e de violência reduziram-se. Então, quando ele deu essa importância à segurança pública a partir do ano passado, né, eu disse, olha, teve coragem de fazer uma política de prioridade que não dá voto. Não deu para mim, né? Não dá voto. Aí o governo federal está dando prioridade à segurança pública, como eu te coloquei ali nos documentos que eu te dei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Também o governo federal separou a justiça da segurança. Deu a segurança para o Raul Jungmann e a justiça para vários, e vários já foram trocados da justiça. É uma área difícil. Então, tanto na área federal quanto na área estadual, aparece essa questão da segurança pública, mas aqui foi uma decisão do Sartori. E ele teve coragem, podia dar certo ou não, e isto não dá voto. É que nem saneamento básico, você bota cano embaixo da rua, depois tapa a rua com asfalto, não dá voto, né? Então, eu considero o governo Sartori corajoso, acho que ele pegou uma fase muito complicada na área fiscal e na área da economia. Estourou o déficit federal pela primeira vez depois de muitos anos, a partir de 2014, deixou de vir dinheiro para cá, então ele acumulou, eu digo que ele vive a tempestade perfeita. Tempestade perfeita é aquela que não falta nada para a tempestade te destruir, né? Você tem o vento, você tem a umidade, você tem a temperatura, você tem o granizo, você tem o raio, você tem o travão.
E ele pegou esse período e eu considero que ele tem feito um governo corajoso e um governo de enfrentar as questões que são muito difíceis de serem enfrentadas, porque nem não pagando a dívida, como ele não está pagando já faz 3 anos, lhe permitiu isso uma nova lei, ele não consegue pagar o executivo em dia. Então tem uma nova etapa aí em que o próximo que vier vai ter que resolver essa questão fiscal. E para ter essa questão fiscal, receita igual a despesa, só gasta o que arrecada, mas paga todo mundo em dia, vai ter que ter muita coragem e muita competência. Deputada, para a gente encerrar, como está a corrida eleitoral para o governo do estado com Eduardo Leite e a sua candidatura como deputada federal? Eu tenho uma boa notícia a dar na minha candidatura, né? Que é aquela que libera, digamos assim, a noção que todo mundo teve de que eu fiz um governo que aplicou em tudo, né? E aplicou aquilo que tinha, não ganhei nada do governo federal, que era o governo Lula naquele tempo, mas na visão geral eu fui injustiçado, né? A visão geral. E muito tempo depois, porque eu saí em 2010, 8 anos depois, aonde eu ande, há um reconhecimento do governo. Eu sou reconhecida pelo governo que eu fiz. Como municipalista, eu sou reconhecida pelo que eu dei aos municípios e continuo a dar como deputada federal. Então eu digo que há uma onda a meu favor, né, de reconhecimento. E eu que trabalhe para fazer desse reconhecimento ações que continuem beneficiando a população, como beneficiaram no governo do estado, como tem beneficiado como deputada federal. O vereador Galo acabou de dizer dessas emendas, mas é mais do que isso. Por exemplo, a decisão de trabalhar no SUSP, para fazer com que haja segurança pública em todos os municípios do país. Então, acho que para mim é isso, tá? Então, acho que eu nunca tive uma campanha tão organizada sem depender de mim. Porque existem núcleos nos municípios que querem fazer a minha campanha, não apenas como reconhecimento, para que haja continuidade nesses benefícios que eu consigo levar aos municípios. Em relação à campanha estadual, há o nosso candidato, pré-candidato, Eduardo Leite, ele tem todas as qualidades para empreender uma campanha onde ele diga: eu quero ser governador e eu quero ser governador para resolver os problemas do estado. E ele encontra um conjunto de pré-candidatos também muito fortes. O Sartori é muito forte. E está se reconhecendo no Sartori a coragem de fazer o que precisa ser feito. E que gera uma reação da sociedade, né, contra o governo. Ele tem outros candidatos como o Matheus Bandeira, que foi o meu secretário do Planejamento e depois presidente do Banrisul, no Novo. E tem como vice agora o Bruno Miragem, que foi participante do meu governo. Aí você tem o PDT, com o Jairo Jorge. Ele é um homem que sabe das coisas, né? Você tem o PT, né? Que aqui já escolheu o seu candidato. Nacionalmente nós vamos saber depois. Então, é uma competição muito boa, porque a população tem que olhar o que cada um está te propondo para resolver os teus problemas, e que são graves no Rio Grande do Sul. Então, no panorama, para mim, PSDB, para mim, Eduardo Leite, é um panorama muito positivo, porque embora ele não seja conhecido no estado, ele já está nessa pesquisa que acabou de ser publicada pelo Instituto Paraná, ele já está em segundo lugar, sem ser conhecido. Com o tempo, nessa campanha, ele se fará conhecido e a tendência é só crescer. Então, eu estou muito satisfeita com a limpeza do pleito estadual, com a direção que o pleito estadual está tomando, né? E no campo federal ainda não tem nada pronto. O único candidato que era pronto até março era o Geraldo Alckmin, né? Então todo mundo em cima dele. É assim, né? Quando o candidato se põe, vem a saraivada em cima dele. E agora está se percebendo que a população está olhando, às vezes apostando em extremos, mas eu creio que a racionalidade do eleitor, que também quer que nacionalmente seus problemas sejam resolvidos, desde emprego e outras coisas, que a racionalidade também vai prevalecer no embate eleitoral para a presidência da República, e que o resultado será um resultado menos extremista ou populista, e mais um resultado de apoiar um plano oferecido para resolver os problemas do país. Deputada Ieda Cruz, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui na Rádio RCC FM. É um prazer conversar com a senhora. Sempre que vier a Livramento, está convidada
para participar aqui do Boa Tarde Cidade. Com muito prazer, porque eu sou sempre muito bem acompanhada, como hoje aqui pelo vereador Galo e pelo Foguinho, e saber da importância que tem a RCC, da informação que passa à população, que permite à população formar a sua opinião. Eu é que tenho que agradecer, então, esses momentos inteligentes em que vocês dois nos entrevistaram aqui e nos permitiram dizer um pouco do que a gente pensa e o que quer fazer. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado Foguinho, vereador Galo, sempre um prazer estar com o senhor aqui também na RCC. Muito obrigado, né? É um momento de grande alegria para Livramento. Então agradeço mais uma vez a presença da sempre deputada e governadora Ieda Cruz.